Bom, e hoje no quadro Perfil eu tenho a honra de entrevistar essa mulher de personalidade, essa mulher muito sorridente, de bem com a vida e que, olha, gente, vocês já puderam perceber aqui antes um pouquinho, né, antes dos comerciais, a voz dela. Doutora Lilian Rose de Lemos. Ela é de Sorocaba, a mãe dela que é uma graça e não perde programa, né? Não perde programa, sou a fã número 1. Então, ela também é de Sorocaba. Qual que é o nome da mamãe? Ruth Lemos. A dona Rutinha. Rutinha Lemos, viu? Meu beijo pra senhora, viu? Obrigada pelo carinho, né? E olha, elas são de Sorocaba, tem um amor, assim, tremendo por Sorocaba. Viajou, assim, muitas vezes, né? Para fora do país, para poder estudar, para poder passear. Ela gosta disso, mas ela gosta muito mais aqui dessa terra dela. E hoje ela é convidada do restaurante La Grupa aqui em Sorocaba para, olha, se deliciar. Gosta de carne? Adoro, sou carnívora, né? Então, ela é a nossa convidada, minha e do Sandro Trevisol. Para quem depois desse bate-papo gostoso, a gente poder aqui almoçar juntas. Então, primeiro eu queria te agradecer porque você foi rapidinho, né? A gente não tinha conseguido uma data, mas depois acertou rapidinho, né? Viu, o que você não faz quando um amigo telespectador, quando um amigo pede, o que você não faz? Desmarca a agenda, se paga mico, toca violão, faz qualquer coisa. A Lu é muito querida, né? Então pelos amigos a gente faz umas coisas, como por exemplo, fazer entrevista, que é uma coisa assim que me deixa meio vexada. Meio vexada. Mas ela não tem nada de vexada, não. Olha o sorriso dela, que grandão que é, né? Olha, como eu disse pra você, ela é de Sorocaba e ela se formou, né, em Direito, em quando? Na PAD. Nossa, faz tempo. A maior parte de vocês não era nascida. 84 me formei. E olha, e como que foi essa questão de direito na tua vida? Porque parece-me que você ia fazer outra, né? Queria ser médica. A vida toda queria ser médica. Criança queria ser médica, adolescente queria ser médico. Eu só falava em medicina. No ano que eu fui prestar vestibular, os meus pais se separaram. Aí não tinha dinheiro para fazer faculdade de medicina, se fizesse uma estatal, que eu também não conseguia passar, também não tinha dinheiro para morar fora. Olha, é o seguinte, o que dá, o que temos para hoje, você faz FAD aqui, que aqui se arranja uma bolsa de estudos e trabalha durante o dia. Mas não foi bem assim, simples assim, entendeu? Queria que você contasse, porque teve uma situação que aconteceu. Sei, você quer contestar do juiz. É, do juiz, claro, porque ela me contou algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês. Eu era meninona, e os meus pais estavam se separando, e o advogado achou interessante que eu comparecesse à audiência para discutir os alimentos, porque eu estava prestando vestibular, passava, mas nunca dava para fazer a faculdade. Aí fui eu lá na audiência. E o juiz então vira pra mim na audiência, uma meninona de 16, 17 anos. Mocinha, você quer estudar por quê? Pensando no vestibular, já passei em Campinas, e eu preciso estudar. Então aprenda uma coisa, filho de pobre não estuda, você também não vai estudar. Mas eu dei uma resposta que eu não posso publicar no ar. E mandei o juiz para aquele lugar e saí assustadíssima da audiência, chutei a cadeira e vim correndo do fórum por lugares escondidos que eu achava que a polícia ia me prender. E acabei na minha casa. E esse juiz me fez um grande e um imenso favor. Lógico que eu já tinha uma belíssima formação na minha casa, e em especial da minha mãe. Mas assim, quando ele falou, você não vai, porque agora você vai ver que eu vou. E isso, eu acho que ele poderia ter destruído uma pessoa ali. Mas no meu caso, talvez fosse um tapa que eu precisava para falar, não, vocês vão ver que eu vou, e acabei estudando muito. Ela é procuradora do município há quanto? 27? 7 anos. 27 anos, mas ela não chegou assim lá e já foi procuradora. Não é assim, né? Como que foi também essa história? Quando a gente estava terminando a faculdade de Direito, na década de 80, havia um costume na cidade e na região, muito bonito, que era selecionar os melhores alunos, né, os formandos que estavam sim, tinham um certo destaque para que tivessem em alguns lugares. Então acontecia na fábrica de Votorantim, na Cianê, enfim, comigo calhou a prefeitura municipal. Você trabalhava onde nessa época, na Cianê? Eu trabalhava na Cianê, no departamento de exportação da Cianê. Uma sala que tinha 300 homens e eu de mulher.
Mas mulher de personalidade. Eu aprendi muito. Não tinha banheiro. É engraçado, nós mulheres era assim. Tinha 300 homens, todos os banheiros para os homens. Para eu ir ao banheiro, tinha que andar 2 andares para poder chegar no banheiro na fábrica, onde não tinha. Nessa época que eu me formei, eram raríssimas e não se deixava a mulher entrar em concurso público. Década de 80, foi ontem. Pouco tempo. Pouco tempo. Então, aí calhou que eu fui para a prefeitura, mas não era como procuradora. Era para carregar os processos para os doutores. E lá ia eu, a marmota, com os carrinhos, carregando. E tive a suprema felicidade de trabalhar com grandes pessoas, como o Caetano Graziosi, que me ensinou barbaridade. Eu brinco que quando ele morreu é porque Santo Ido e Jesus estavam precisando de uma mãozinha, porque estavam com muito processo, chamaram o Caetano. Caetano, o Carmine Graziosi, Vicente Oliveira Rosa. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né? Mas aí eu tinha que nadar de braçada, porque eles eram extremamente competentes, mas muito. Mas isso também, Clós, te impulsionou também. Então, aí eu tinha que, para eu sobreviver, eu precisava estudar muito, eu precisava saber muito. Primeiro, por ser muito jovem, por não ter ninguém de uma família que viesse com não ter influências políticas, dinheiro, né? Na época não tinha. Então, a única alternativa que eu tinha era conhecimento. Ou eu buscava conhecimento, me aplicava e me colocava, ou então estava danado. Mas também não foi assim desse modo, né? Ela foi lá, carregou o processo, foi estudando. Ela teve uma época aí que foi complicada na vida dela, né? Conta aí, você ficou meio que de castigo. Entre outras, foi. Na realidade foi assim, havia um problema de corrupção, todo órgão público tem. E eu era muito jovem nessa época e muito impetuosa, sempre fui muito impetuosa. E nunca tive medo de denunciar algumas coisas. Ameaçada de morte, algumas vezes tive que fugir da cidade várias vezes, mas enfim. Nessa época não foi tão grave, mas eu denunciei o sistema que tinha de corrupção. E então, para ser castigado, disse, você vai ser castigada, nós vamos te nomear procuradora, mas você vai trabalhar lá no PROCON. E o PROCON era um quintal, assim, mal afamado, mal acabado. Ninguém queria ir pra lá. Imagina, aquilo era castigo mesmo. E aí acabei fazendo uma grata parceria com o Elinho Baldi e a gente começou a se aplicar na defesa do consumidor. Acabamos tendo assento em alguns congressos nacionais, internacionais, tive assento no Conselho Nacional de Justiça e acabou caindo na minha mão uma parte do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que aliás eu entreguei para o Covas, né, que foi quem assinou, que é esse código que está aí e nos defende a todos. Foi uma época riquíssima de conhecimento para mim e aí não tinha como segurar, porque daí os dois loucos fizeram fama no Brasil todo. Então como é que segura os dois malucos que foram lá de castigo, né? A doutora Lília, ela sempre teve esse destaque pela força de vontade dela mesmo, né? E por causa dessa força de vontade, que quando eu a convidei para entrevista, eu falei assim, mas você tem que levar seu violão, né? Aí eu escolhi uma música para que ela tocasse, que foi uma música maravilhosa de Tom Jobim, Falando de Amor, que eu vou pedir para você então tocar pra gente, poderia? Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem sentindo este segredo, escondido. Fala a verdade, você que está assistindo o programa, com certeza, né, gostou desse, olha, cantar suave, gostoso. E olha, acho que essa música também é muito linda, né? A letra dela. Terapia do espírito. E além de tudo isso dela cantar também, eu tinha dito para vocês que ela é cronista. Quanto tempo você está com... Porque você escreveu, você sempre escreveu. Isso é culpa sua, né? Você sabe que isso é culpa sua. Mas ela é cronista agora. Quanto tempo que você está escrevendo, de fato, publicando no jornal Ipanema? Uns 2 meses, mais ou menos. Há pouco tempo, há 2 meses. E toda sexta-feira de manhã você também deixa o seu recado na Jovem Pan, no encerramento do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom, então você vai ouvir então a crônica por Lilian Rose. Há noites em que a lua não deixa o escuro permanecer. Olhando o brilho da luz, onde tudo poderia ser o breu,
Eu chego à conclusão de que na vida, amigos são assim como um raio luminoso capaz de romper qualquer escuridão. Amigo de verdade pode até não estar sempre junto, mas você sabe que na hora certa ele estará ao seu lado. A propósito, minha amiga, um lindo dia para você, sempre. Ah, que delícia, gente, que delícia, nossa, que delícia. E eu trouxe um presente com muito carinho da Miriam Modas para presenteá-la. Claro que o quadro Perfil sempre tem um presente, porque são pessoas especiais que a gente entrevista. Né? E eu trouxe para você esse mimo. Um presente para você, de amigo para você. Uau, vamos ver o que é então. Eu adoro as coisas da Miriam, hein? Gosto muito de tudo de lá. Olha! Uau, olha a cor, legal. Tem uma festança para esse final de semana. Pronto. E irei com ela. Legal, com legal. Certeza. E como eu disse, ela é convidada aqui do La Grupa. Agora eu vou conversar com o Sandro, porque ele está preparando lá algo bem especial para a Lilian e a gente volta depois para almoçar juntas, Uai, né? com certeza. Foi um prazer. Sucesso sempre. Se tem alguém que merece sucesso, é essa equipe maravilhosa liderada pela Luciana. Ela merece. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Bom, e toda vez que eu venho até o La Grupa, eu tenho que conversar com o Sandro e com o Nenê. Agora, hoje eu peguei o Nenê aqui de surpresa, porque normalmente ele não fala, ele fica aqui gerenciando a casa. E o Sandro feliz com o resultado do La Grupa, né? E hoje com a convidada, a doutora Lilian, né, Sandro? Com certeza, Luciana. Hoje mais uma convidada para nossa honra aí, a doutora Lilian veio, aceitou o nosso convite, vindo até a nossa casa para experimentar o nosso bife de tira, o delicioso bife de tira do La Grupa. Gente, olha, e é delicioso. Aliás, tudo é delicioso aqui, né? Essa picanha, é picanha de cordeiro que vocês têm? Isso, nós temos a picanha de cordeiro e o ramon de cordeiro também, que é uma novidade. Outra novidade também que está fazendo maior sucesso no nosso restaurante, o La Grupa, é o tincholim. E eu não posso falar o que é o tincholim, a pessoa tem que vir aqui experimentar e degustar o tincholim.